Boa noite. Queria cumprimentar o presidente da casa, demais vereadores. Obrigado por esta oportunidade. Cumprimentar o público presente e também os que nos assistem de casa, na TV Câmara, assim por diante. Estou aqui, como já colocado, como presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, dessa forma que eu tento, então, transmitir algumas coisas sobre o Plano de Ação 2024. Primeiro, um rápido retrospecto. Próximo, um rápido retrospecto. A Lei 3.811 é de 16 de julho de 2004, que criou o Conselho Municipal do Idoso. O primeiro mandato foi em outubro de 2004. E no dia 16 de julho, portanto, o Conselho completa 20 anos de existência. E a Lei 5.083 institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, que então pode patrocinar, financiar trabalhos para esta faixa etária. Composição do Conselho. Poder Público, essas secretarias, um representante titular e um suplente, e da sociedade civil também 6 titulares e 6 suplentes. O mandato atual é o 9º mandato desde 2004. Ele foi oficializado em janeiro, dia 6 de janeiro de 23, porque até aquela data, um bom tempo anterior, o Conselho não estava regular. Não estava regular. A primeira reunião foi no dia 17 de fevereiro, né? E o Conselho então encontrou 3 desafios. Primeiro, cadastramento, recadastramento das entidades. A lei federal diz que todas as entidades que cuidam de idosos têm que estar cadastradas no Conselho Municipal do Idoso. Praticamente todas as entidades com cadastros vencidos, alguns há mais tempo, e outros nem cadastrados não estavam. Então, este foi o primeiro desafio. Segundo desafio, denúncias. Como o Conselho não estava regular, muitas denúncias suspensas anteriores, e aí houve necessidade, vem a denúncia, vai fazer o quê? Como que vai proceder com a denúncia? Que fluxo vai ter? Que tipo de denúncia que é? Encaminha-se para quem? Vai pedir ajuda para quem? Então foi necessário criar um fluxo, porque nós temos em Valinhos uma média de 2 denúncias semanais só do Disque 100 de Brasília. Essas denúncias, elas caem ou na Secretaria da Assistência Social ou no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. E a terceira preocupação, então, foi realmente fazer um plano para isso. Na página seguinte, na tela seguinte, as entidades, até a presente data, não tinham um certificado que os habilitava oficialmente para dizer: você está ok, você cumpriu toda a legislação, 17, 18 itens, e você tem direito a um certificado. Recebiam, sim, um papel digitado, e a gente achou por bem, e aí então está o certificado do jeito que ele foi entregue. É um modelo que está aí no recanto, inclusive o presidente do recanto está aí presente, né, o Ademir, né? Então, aí. Na sequência, eu falei que não tinha fluxo. Então, este é o fluxo que foi estabelecido. Disque 100. O Disque 100, ele cai lá em cima, no SAS, Secretaria de Assistência Social, vem de Brasília, ou no Conselho Municipal do Idoso. Cada um dessas entidades, ou SAS ou Conselho, vão encaminhando para frente de acordo com as necessidades, não sem antes qualificar, através de uma equipe específica, oficialmente criada, que tipo de denúncia que é?
urgência, urgentíssima, comum, normal, grave, física, assim por diante, e conforme o caso, então, é feito o encaminhamento. Na sequência, nós temos plano de ação. Bom, para você estabelecer um plano de ação, logicamente, você precisa de objetivos, você precisa de quem é o responsável na elaboração, qual é o amparo legal disso, características da população e o próprio plano de ação. E aí vem então um pouco as características da população. Nós temos no mundo 8 bilhões, isto é a ONU, né? 8 bilhões de habitantes mais ou menos, dos quais 8 bilhões, 1 bilhão e 100 milhões são pessoas idosas. No Brasil, dos 215 milhões de habitantes, nós temos em torno de 34 milhões de idosos. No Brasil, em 2025, portanto, no ano que vem, será o 6º país com o maior número de idosos do mundo. No mundo. E daqui a 26 anos, 25, 26 anos, o Brasil deverá ter uns 90 milhões de idosos. Essa é a projeção. E aí descemos para Valinhos. 127 mil habitantes, de acordo com a última estatística. Há 9 meses, portanto, passados, 9 meses, 9 anos, não 9 meses, nós tínhamos em Valinhos 17 mil idosos. Atualmente, são 24.179 idosos. É um número assustador. E aí, nós vamos para o quadro seguinte. Vocês se lembram, sem dúvida nenhuma, da famosa pirâmide da população, com a base muito larga embaixo, estreitando em cima. O que dá para se enxergar no quadro? Vamos pegar o quadro da direita, do lado direito em cima. Vocês percebem que a base já não é mais tão larga. Ela está mais estreita. Aquilo que era largo embaixo, base enorme, se projetou para o meio, quer dizer, este pessoal está numa outra faixa etária. E o topo lá em cima, que era pontudo, que significa a pessoa de idade, está aumentando. E se a gente for para esse traçado que está à esquerda, embaixo, nós temos uma linha mais fraquinha descendo. Significa a descida da natalidade. Esta estatística começa em 2000 e vai até 2020. A curvatura maior, que é aquela base que numa certa altura se empurrou para cima, que está mais ou menos no meio do quadro do lado, ela já é descendente, porque ela vai se juntar com a faixa, o traçado do meio, que é justamente que está subindo, que é a longevidade. Então, dentro disso, nós temos um quadro seguinte. Eu não sei se todo mundo consegue enxergar bem aí, mas no quadro da esquerda, bem no canto à esquerda, embaixo, subindo, temos o número 1, 2, 3, 4, 5, vai subindo, que desce pela coluna no segundo quadro, 11, 12, vai até 19, certo? Então, se vocês pegam do 13 até o 19, representa o nosso grupo de 24.179 idosos que tem em Valinhos hoje. A fonte disso é SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, que é de 23. O que eu queria chamar a atenção nesse quadro, dando uma olhada no número 1, bem à esquerda na ponta, quantas crianças nós temos de 0 a 4 anos? 6.202 crianças. Agora, olhem a linha 13.
Quantas pessoas têm 60 a 64 anos? 7.500 e pouco. Quer dizer, nós temos mais gente entrando na terceira idade, se assim se pode dizer, do que crianças nascendo. O que mais assusta um pouquinho vejam o quadro na linha 11 e 12. Na linha 11 e 12, soma os dois, qual é o total? 18.546 pessoas entrando para a faixa etária de 60 anos daqui a 10 anos. Agora, se pega a faixa azul, que está colocada do lado, isso significa daqui a 20 anos, nós teremos mais 21.024 pessoas. É óbvio que tem gente falecendo de todas as faixas etárias, mas eu diria, um quadro atual, altamente real, que é bom, incentivador, desafiador e, ao mesmo tempo, assustador. Assustador. Aí poderia-se talvez colocar o artigo 230 da Constituição diz que a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público garantir que as pessoas idosas tenham um envelhecimento ativo, saudável, garantindo-se todos os direitos. Como fazer tudo isso com tanta diminuição da base? Daqui a pouco, se a gente olhar de novo o quadro, vejam os nascimentos da linha 4 para baixo, que era logo acima de 8.000, né? Está descendo, de 0 a 4 já são só 6.000. Bom, com este quadro, mais ou menos, na frente, é que o Conselho do Idoso, então, tentou montar um plano de ação 2024. Como na prática? Nós pedimos ajuda e dividimos esta ajuda, foi uma decisão do Conselho, em 8 eixos, 8 áreas que estão aí colocadas. Estão aí colocadas essas áreas. Em cada área tem um tanto de ações, de projetos. Quem ajudou a montar isso? O Conselho do Idoso. Nós pedimos que cada uma destas secretarias desse sugestões, como na sua secretaria fazer o trabalho, e estas sugestões foram levadas em consideração e o próprio grupo de trabalho oficialmente criado foi, então, o colaborador para ampliar estas ações já sugeridas pelas secretarias. Um detalhe, na folha seguinte vocês veem que cada uma das 59 ações, cada ação que está aqui, que já vai colocar, significa ação. Qual é a estratégia para aquilo acontecer? O que se objetiva com aquela ação? Quem vai fazer aquilo acontecer, o recurso humano? Prazo para fazer aquilo acontecer e de onde sai o recurso. E aí, na sequência, então, nós colocamos no plano as ações de cada um destes eixos. Eu coloquei aqui, não sei nem se vai dar tempo, de 2 exemplos de cada eixo. Então nós temos aí o primeiro eixo, que é da cultura, que ao todo tem 6 ações. A ação número 2, o que é? A ação, aula de violão para pessoas idosas. Como vai fazer? Está na segunda coluna. Meta. Quem vai fazer? Prazo.
e recurso humano. Fonte do recurso, né? A terceira ação, coral para pessoas idosas. A estratégia, a meta, o recurso, o prazo e assim por diante. Assim como essas duas, tem mais outras ações que no próprio plano estão detalhados. Colocando apenas para dizer no final, presidente, eu vou entregar uma cópia do plano para cada vereador aqui presente. Ok? O segundo eixo, que é justamente da assistência social, jurídica e cidadania, são 12 ações. 12. E aqui, então, a primeira, realizar busca ativa das pessoas idosas que têm direito ao benefício de prestação continuada. Isso é um trabalho da área de saúde e da assistência social. Como vai acontecer e assim por diante, né? E aí, a nona, vamos dizer, ação, campanha para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Aí vamos para o eixo educação. O item 1, ação 1, da educação é que seja incluído na rede municipal inteira, dos pequenininhos até o 9º ano, que é a área da educação do município, né? Temas, assuntos, trabalhos que falem do respeito para com o idoso, da importância do idoso, toda esta parte de valorização da pessoa idosa. Se é um teatro para os pequenos, se é uma redação, se é alguma coisa que seja incluída. Então, esse é um trabalho para a educação. Uma das ações. A seguinte ação que eu chamo bem a atenção, diferente essa aí. Está escrito aqui, projeto intergeracional. O que é isso aí? A estratégia é que as escolas, junto com as entidades, as escolas peçam que os alunos escrevam a redação, uma história, para pessoas de idade. No recanto, qualquer entidade e assim por diante. Sem o aluno saber para quem que está escrevendo, mas ele vai sempre escrever para a mesma pessoa. Tá? Na sequência, isto vai mês a mês. No mês de junho, o encontro presencial, uma visita nesse local. Continua isso no segundo semestre e no final do ano, um encontro, véspera de Natal, alguma coisa assim. Depois nós temos esporte e lazer. Esporte e lazer, identificar e intensificar o apoio aos grupos de pessoas idosas nos bairros. Tem mais um outro, atividades nas praças, como vai acontecer? O item saúde. Uma preocupação, uma notícia altamente importante aqui. No dia 29 passado, foi colocado em público, distribuído para mais de 100 idosos, a caderneta da pessoa, caderneta de saúde da pessoa idosa. Essa caderneta, ela foi já reimpressa em 2020. Quem não conhece, vale a pena pesquisar. Não é um folheto, é um livreto inteiro que tem toda a identificação da pessoa com os dados, com impressão, com consultas médicas, com retornos, com tipo sanguínea, altas explicações e assim por diante. E esse documento é o documento do idoso, se ele está sendo atendido aqui, ou se ele está viajando, vai para um outro lugar, ele leva essa caderneta junto. Está em Ubatuba, está em outro município, está aqui meu documento, além da identidade, ele leva essa caderneta. É um bloco todo bonito, bem elaborado, que existe desde 2020, realmente, né? E oficialmente já foi entregue numa cerimônia
lá no Centro de Convivência do Idoso, junto com a Marisa, o executivo, a prefeita também esteve lá, com mais de 100 pessoas. Agora, e os demais 24 mil, como é que vão receber isso? Via UBS, vão receber também essas cadernetas, vão receber a caderneta. Além disso, na saúde, já está fixado que eles vão ter 2 vezes por semana, lá no Centro de Convivência do Idoso, 2 geriatras para consultas médicas e assim por diante, né? Vai falar mais de outros assuntos e assim por diante, né? Não vou me estender. Continuando, ainda nós temos a Eixo Mobilidade Urbana, que também tem as botoeiras que vai colocar, como é o item logo aí na frente, né? E depois tem outros itens. Nós temos ainda trabalho e previdência, e ao mesmo tempo nós temos ainda no fim segurança pública. Eu queria concluir, presidente permitindo, pedindo ou fazendo 4 pedidos, 4 desafios. Primeiro, este plano de idoso, ele foi elaborado com muito critério, com muito carinho, com muito esforço, realmente, e a gente não gostaria, o Conselho não gostaria que ele ficasse no papel. Aí o desafio para cada vereador, porque este plano não é do vereador A ou B ou Y, e sim de cada um e da Câmara para acompanhar a execução disso. Fazer um desafio, tomo essa liberdade, para que cada secretaria efetivamente corra atrás para executar os projetos que estão previstos aí, né? Porque o Executivo se comprometeu no dia 15 de fevereiro passado, numa reunião conjunta, que a prefeita ia oficiar para cada secretário, com uma cópia que eu já entreguei, para que cada secretário se empenhasse para que aquilo acontecesse. Então, isso já foi feito, né? Então, esse é o primeiro pedido, realmente pedido desafio. O segundo, um pouco estranho, eu escrevi aí apoio. Se vocês olharem, processo 20.577, 2016, olha, faz 8 anos. Que projeto que é esse? Tira o chapéu como presidente, usando bem o termo, atual do Conselho do Idoso, para quem comandou o Conselho naquela época, para quem dirigiu, para quem esteve à frente do Conselho naquela época. Aquele Conselho, aprovou 2 resoluções, de número 1 e 2, propondo que seja criada no município uma lei da política municipal da pessoa idosa, que Valinhos não tem. Não tem. E a segunda resolução, que fosse criada uma coordenadoria municipal dos direitos da pessoa idosa. Isso é um processo. As 2 requisições, as 2 resoluções estão lá dentro, com toda a base legal, com toda a linha diretriz, tudo está lá dentro colocado. Infelizmente, por algum motivo, eu soube pela Marisa, que trabalha lá no grupo, que este processo não andou. Ele foi arquivado a pedido. Aí, o meu pedido, que eu já fiz também para o Executivo, já fiz naquele dia para o presidente, junto com o vereador André Amaral, para voltar-se à carga com esse processo, tirá-lo do arquivo, para realmente conseguir-se fazer uma lei que seria instituir a política municipal da pessoa idosa. Está lá. Está sendo atualizado, porque ele tem 8, 9 anos de
formulação, ele precisa ser atualizado, mas que aconteça. O terceiro apoio, melhorias no CCI. Todo mundo sabe o que é o CCI, é Centro de Convivência do Idoso, que funciona num prédio cedido, doado, no começo dos anos 2000, 2004, 5, 6, 7, pela Unilever para a Prefeitura. É um espaço maravilhoso, onde ao mesmo tempo você tem lugar para poder desenvolver 5, 6 atividades diferentes, onde passam por mês, mais de 4.000 pessoas em atividades diversas, mais de 4.000 pessoas. Só que esse espaço, ele precisa de uma melhoria, ele precisa de um ar-condicionado e mais várias coisas também. E esse pedido do CCI, de uma melhoria, está dentro do plano também de ação 2024. E, por fim, apoio para equipamentos e recursos humanos para o funcionamento Centro-Dia do Idoso. Eu acho que eu não estou falando coisa nova aqui, né? Este espaço foi construído no mandato anterior ao atual, mas até hoje ainda não está em funcionamento. Recentemente, já bem equipado, razoavelmente equipado, teve uma invasão, foram roubados alguns equipamentos, mas ainda não está em funcionamento por esses dois motivos. Precisa melhorar o equipamento, colocar um ar naquilo lá, mais alguns equipamentos e realmente recursos humanos. Técnica, enfermeira, assim por diante, cozinheira, assim por diante, e ele tem espaço para atender durante o dia 40 idosos, cujos familiares durante o dia trabalham e não tem com quem deixar o idoso. Então, de manhã cedo ele vai para lá, fim da tarde ele retorna para sua casa. Centro-Dia do Idoso funciona fantasticamente bem em Vinhedo. Centro-Dia do Idoso funciona extremamente bem em Jaguariúna e tantas outras cidades. Em Valinhos, o mais difícil acho que foi feito, construir. Foi construído com o governo do Estado. Então, os 4 pedidos: divulgar e apoiar o plano de ação. Segundo, ressuscitar este processo para a implantação da lei da política municipal da pessoa idosa. A coordenadoria do idoso, eu sei que a prefeitura, se não me engano, no momento está pensando numa reestruturação administrativa, porque isto tem que ser lei, coordenadoria faz parte vamos dizer, do grupo, precisa ser aprovado. Centro de Convivência do Idoso e Centro-Dia do Idoso. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acho que se cada um na vida fizer a sua parte para o mundo ter um pouco mais de paz, que é o mais importante, paz consigo, paz na família, no trabalho, no lazer, nós estamos tornando o mundo melhor. Agora, nós não podemos esquecer das milhares de pessoas idosas que muitas vezes gostariam de muita coisa, às vezes não tem nenhuma palavra amiga em casa, quando não tem uma denúncia de maus tratos. E a estatística mostra de que 87%, isso é estatística, 87% dos maus tratos vêm de filhos ou netos. Lamentável. Isso também acontece em Valinhos.
acontece em Valinhos. Não adianta fingir e dizer aqui é um município bonito, belo e maravilhoso. É, de verdade. De verdade. Porque o município, em 40 anos, quase triplicou de população, de 48 mil que tinha em 1980, 82, hoje está em 127 mil. A que se deve isso? Bom trabalho, segurança, saúde, educação. Mas para isso vamos cruzar o braço, está tudo bom? Não. Eu acho que sempre nós podemos tentar. Quem faz o bem pode fazer mais alguma coisa. E vamos fazer mais alguma coisa. Desculpe a minha demora, agradeço demais essa oportunidade. Vou deixar uma cópia com o presidente para cada um.